Em 2 semanas foram registrados 2 óbitos, 2 mortes em consequência de descarga elétrica. No último deles, a vítima estava tentando instalar uma bomba de água numa região não atendida pela companhia, ou seja, pelo prestador de serviço de fornecimento de água potável. Os moradores do Morro da Garuva também enfrentam outros problemas. Eu disse ontem aqui, vamos voltar lá, está falando da desgraça, falou da morte, mas vamos voltar para saber como é que está a situação lá. Não, eles não têm energia elétrica, é rabicho aqui, é colar, é a questão da água que tem puxado o mato. Olha só, vamos saber mais, põe na tela a reportagem. No alto do morro onde aconteceu a tragédia que vitimou fatalmente o auxiliar de pedreiro Alexander Figueiredo, iluminação apenas nas casas. De dia é possível ver o emaranhado de fios que levam energia elétrica de forma precária e irregular às dezenas de residências. Nossa equipe foi conhecer a realidade de centenas de moradores que vivem na região do bairro Ribeirão Fresco. Sônia reside com o marido, filha, genro e netos na casa construída às pressas para fugir do aluguel, mas até hoje não conseguiu regularizar a situação. Sempre quando a gente tenta e a Celesc dá uma folha para a gente na prefeitura, a prefeitura nega. Com todo mundo já aconteceu isso. Então, algumas pessoas que conseguiu, como minha nora, conseguiu através de um advogado, pagar um advogado, entrar num processo para poder conseguir uma luz legalizada, sabe? Para não entrar na onda do gato. Do gato, para não entrar na onda do gato. Então é isso. É muito difícil para a gente conseguir, sempre é negado. Toda a vida é negado. E nem todo mundo tem recurso para ficar pagando advogado, né? Para entrar com uma ação para poder ter uma luz, viver com um pouquinho de dignidade, né? Porque eu acho que água e luz é essencial para todo ser humano. A rua de chão batido Benigno Joaquim dos Santos é o único acesso ao morro. Lá em cima, a situação não é diferente. As crianças que voltam da escola andam pelos caminhos estreitos sem qualquer tipo de infraestrutura. Lá na prefeitura consta no papel deles como que está asfaltada, mas pessoalmente não está, né? Como vocês podem ver que a dificuldade é muito até para subir, é muito buraco, é muita dificuldade mesmo. Poeira também? Poeira, muita poeira, meu Deus do céu, até demais. E quando chove mesmo fica terrível de subir e descer, porque é muito barro. Então lá para eles consta isso, mas cadê a verba que foi dada para eles fazer isso? E outro problema grave é a falta de abastecimento de água. Segundo Rodrigo, quem precisa tem que gastar muito. A água legalizada aqui realmente é difícil a gente conseguir. Aí a gente só tem a opção da nascente lá embaixo. Que daí é que a gente falei, a gente gastou com cano, com fiação, com a bomba, e teve que pagar mão de obra, eletricista, essas coisas, e só em gasto a gente gastou em torno dos R$ 1.700. Daí é coisa complicada pra gente, né? E foi numa dessas nascentes onde aconteceu a tragédia. Nós estamos nos fundos das residências, aqui em cima do Morro da Garuva, e aqui, cerca de 60 metros, segundo o seu Jonas, foi exatamente onde aconteceu a fatalidade, onde estão essas bombas que os moradores acabam necessitando e utilizando para abastecer as residências com água. E nós vamos lá agora e eu vou pedir para o Felipe acompanhar a gente. É bem complicado, é uma descida bem complicada, foi inclusive bem arriscado também para que o pessoal do IGP conseguisse retirar esse corpo do local. Nós caminhamos cerca de 20 minutos dentro da mata, que é bastante escuro. Nós estamos entre as árvores e o seu Jonas Araújo é um dos moradores aqui do local. Ele já mora aqui no bairro há pelo menos 4 anos. Essa nascente ali é uma das primeiras nascentes aqui da região? Essa nascente aqui ela é uma das primeiras que abastece esse lado aqui do morro. Só que como não tinha força para a bomba jogar água, teria que ser 2 bombas. Aí lá em cima tinha outra caixa que essa aqui joga para lá e lá era tipo uma subestação, aonde ocorreu o caso com o nosso amigo Xande, que infelizmente chegou a óbito. Ele estava estressado com a falta de água, que já fazia alguns dias que estava sem água. Exatamente, na faixa de uns 4, 5 meses que eles vinham assim tentando resolver esse problema, que é tão difícil que a gente pede apelo às autoridades daqui de Blumenau para que possa ajudar a gente a resolver essa situação e não deixar acontecer com outras pessoas o que aconteceu infelizmente com o nosso amigo Xande, que Deus tenha ele num bom lugar. E lá em cima conhecemos a viúva de Alexander. Desolada, ela lembra como aconteceu e pede providências.
A gente desceu para arrumar água, para puxar água para casa, que aqui não tem água. Então todo mundo que mora aqui precisa de ligar uma bomba lá embaixo para puxar a água. E daí são 2 caixas com 2 bombas. Eu e ele descemos para ligar a caixa, chegamos lá embaixo, fomos ligar a bomba, ele cortou um fio, quando ele foi cortar o outro, daí não sei se que deu curto, o que deu, eu só vi ele caindo. Ele caiu, eu fui pular para cima dele, eu levei o choque também, tá? Levei um choque, mas eu consegui se soltar. Infelizmente, eu tentei salvar ele, coloquei a mão na boca, eu fiz de tudo para salvar ele, ele mordeu minha mão. Só que daí, infelizmente, eu não consegui. Pedi socorro, gritei muito, só como é lá embaixo, como vocês viram, que é longe. Eu acho que aqui demora a escutar e ainda, infelizmente, não chegou a tempo. Só que a gente precisa, gente, de água aqui, a gente são morador, a gente precisa regularizar a água, a energia, a gente somos humanos, gente. Pelo amor de Deus, precisa morrer uma pessoa para primeiro vocês virem colocar uma água, gente. Como eu perdi meu marido por nada ali, por causa de uma água que a gente não tem nem para beber. Que isso, gente, não faz isso com a gente, cara, isso é muito sério. É triste e é por isso que a gente vê toda a situação que está ali. Eu cheguei, inclusive, quando teve esse fato, essa semana, fui até ali e olha a quantidade de casa que está saindo ali. A reclamação, aí o pessoal diz, eu quero ver eu subindo aqui, pedir voto, que não sei o quê. Eu falei, mas vamos fazer o seguinte, vamos externar esse problema mais uma vez, vamos procurar as autoridades, as autoridades envolvendo o poder público municipal e saber o porquê não tem água, por que não tem energia elétrica nesse lugar, como é que funciona, porque não tem dignidade. Então, o Adriano da Cunha, que é gerente de projetos fundiários da Secretaria de Desenvolvimento Social de Blumenau, está com a gente. Adriano, primeiro, como é que se faz uma ocupação dessa forma e o poder público municipal não impede tal situação? Porque o que acontece? Acrescentar um negócio aqui. Essas moradias estão ali, porque acabam comprando terrenos na base do contrato. Não tem escritura, não é nada legalizado aqui. É tudo uma insegurança jurídica, não é? Por isso que não tem água, não tem luz. Eu estou quase respondendo a tua pergunta aqui. Mas o fato é esse. O que o poder público municipal pode fazer? Primeiro, porque a fiscalização não é eficiente para evitar uma situação como essa e o que se pode fazer para dar mais dignidade para esse povo? Então, boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Então, a situação é exatamente isso que tu mencionasses, né? Essa ocupação ali no Morro da Garuva, ela já tem mais de 20 anos nessa localidade, né? É um terreno privado que foi invadido, feitos contratos, né? Contratos de gaveta, sem validade jurídica, que nem tu mencionaste, e os moradores de lá ficam desassistidos, né, pelo poder público, porque é uma área que ela não tem a infraestrutura necessária. Mas respondendo a tua pergunta, o que o poder público pode fazer, o que a Secretaria de Desenvolvimento Social tem feito para tentar minimizar e resolver o problema dessas regiões? Tanto o Morro da Garuva quanto outras 16 áreas, elas são áreas já decretadas como ZEIS, que são Zonas Especiais de Interesse Social. Ou seja, são áreas que o poder público reconhece elas e que estamos trabalhando no processo de regularização. O Morro da Garuva, especialmente, ela tem um problema um pouco maior por conta de uma ação geológica, né? Ela tem um problema geológico ali naquela região, um problema ambiental ali naquela região, e isso dificulta o processo de regularização dessa localidade específica. Então, por isso, tem essa dificuldade para a gente andar com o processo de regularização nessa área específica. Mas o poder público, a gente conseguiu avançar em outras áreas, né? Tipo, Villiensen também é uma das áreas de regularização, Vila União, Vila Bomberg, Romário da Conceição Badia, que é historicamente uma área já ocupada. O município tem avançado com a questão de infraestrutura, né? Básica pelo menos, né? Calçamento, saneamento, a gente tem avançado nessas áreas. Mas a Garuva ela é contemplada também com esses projetos, não? Dentro das 17 áreas, sim, né? Dentro dela, ela é uma zona especial de interesse social. Perfeito. E o município tem trabalhado para conseguir, de alguma forma, regularizar. Só que nós temos essas ações específicas, né? De parte de regularização ambiental e geológica, que isso acaba impedindo um pouco a ação do poder público ali. Então, dificulta a ação do poder público nessa região especificamente. Eu acho que a tua resposta vai em conta da minha pergunta e quase também que dei a resposta aqui antes e tal. Eu acho que o problema todo, sabe onde está, Adriano? É na fiscalização. Porque se você fiscaliza com eficiência, com qualidade, porque uma casa dessa não faz da noite para o dia, né? Então, se a fiscalização ela é forte, firme e forte, ela consegue evitar que gente que acaba gerando um grande problema social. Exatamente, né? São pessoas que acabam, né, necessitando do auxílio do poder público. O poder público muitas vezes fica restrito a ajudá-los de alguma forma. E a gente
infelizmente, a ação ela acaba acontecendo finais de semana, as construções elas acabam acontecendo no final de semana. Os próprios moradores lá acabam acobertando as ações, dificultando o processo da prefeitura, né? Porque até então, né, a intenção nossa de regularização é regularizar os lotes que a gente tem dentro de uma lei já estipulada, que é a REURB, que é uma lei de 2020, Sim. que trabalha o processo de regularização. Ela é uma lei que a gente tem como linha de corte 2016. Ou seja, as residências até 2016 nós vamos regularizar os lotes ali existentes. 2016 para cá é outra... É outra realidade. Por isso que a gente tem tentado inibir as construções ali. Eu quero pedir um favor para você e para a secretaria que você atua. Vamos dar uma atenção, como sempre para todos, como sempre está sendo feito, evidentemente, mas dá uma atenção para esse pessoal. A gente quer poder trazer em breve aqui uma boa notícia, talvez que não tenha resolvido o problema por inteiro, mas tenha começado a se resolver um problema, que isso que é fundamental. A gente tem trabalhado, né, Alexandre, pessoal, em outras áreas, né? É uma ação, é uma bandeira do governo municipal, do prefeito Maio, da vice Maria Regina, do próprio secretário Alexandre Matias, que assumiu a secretaria recentemente. É uma bandeira da ação de governo, a gente trabalhar a regularização nessas áreas. Nós começamos por outras, a garuva é uma das áreas que nós pretendemos regularizar. Precisamos atender, lógico, outras situações, precisamos de recursos, captar recursos federais, estaduais, para que a gente consiga também fazer alguma ação de contenção de encostas, que ali provavelmente vai ser necessário por conta das condições geológicas, mas a gente precisa avançar, sabemos disso, e ela é uma das áreas contempladas. Conta com a gente tem que falar, infelizmente o tempo hoje é escasso, mas tem que falar muito desses casos aqui, porque as pessoas às vezes acham que estão comprando barato e realizando um sonho, e estão realizando um grande pesadelo. Exatamente. Não é? E uma insegurança que a qualquer momento essas famílias podem sair desse espaço porque o lugar pode ser tomado. Exatamente. Um abraço, Adriano, pela participação.